Olá, bem-vindo ao Revista BH News. Como anda a sua postura no decorrer do dia? Nós vamos saber aqui no programa como evitar problemas de coluna em crianças, jovens e adultos. E quando o assunto entre os homens é vaidade, uma das principais preocupações que ocupam a cabeça deles tem nome: a calvície. E tem música sertaneja aqui hoje no programa. Toda terça-feira, você que nos acompanha já sabe que é dia da nossa coluna Construindo Saúde com a doutora Meira Souza. Nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, 29 UHF, também pela internet, pelo bhnews.tv.br. E lembrando a você que nós vamos sortear aqui no programa pares de ingressos para o musical Rita Lee Mora ao Lado, estrelado por Mel Lisboa. Aqui estão os pares de ingresso. O sorteio vai ser na próxima quinta-feira, dia 26. Então ligue pra gente e participe, 3264-1880. Não vai deixar de participar não, que esse musical é muito legal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a perda de cabelo atinge 50% dos homens com até 50 anos. Entre os jovens de 20 a 30 anos, pelo menos 30% são atingidos pela calvície. Nós vamos conversar agora com o Dr. Otávio Boaventura, que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em transplante capilar. Tudo bem, doutor? Bem-vindo à revista. Ótimo. Para a gente começar, eu queria que o senhor explicasse mesmo o que é a calvície. A calvície é um processo fisiológico. Essa calvície comum que a gente conhece, que acomete na maior parte dos homens, é um processo fisiológico que consiste ela começa com um processo que a gente chama de miniaturização dos fios. Os fios vão começando a ficar mais finos e o bulbo vai perdendo força até chegar num ponto que esse bulbo morre e acontece a calvície propriamente dita. E por que ela acontece? É um fator genético? Quais os fatores que levam à calvície? O fator mais comum é o genético hormonal, né? A maioria das pessoas herdam um fator genético forte. A grande parte, inclusive, vem da família da mãe, vem por parte da família. Grande parte, mas muitos pacientes vêm com a herança do pai também. E fora isso, tem vários fatores hormonais, né? Essa perda de cabelos é estimulada por uma ação de um derivado da testosterona, que é o hormônio que a gente fala responsável pelos caracteres masculinos. Um derivado desse hormônio é o principal responsável pela calvície. Então, quem tem o pai careca, certamente vai ficar careca? Não é bem isso não. Tem o fator também da mãe, né? Vamos dizer assim, tem uma maior predisposição, tem uma chance maior, mas não é 100% certeza, não. A gente não pode afirmar isso, não. Agora, você falou da mãe, a calvície também acontece em mulher, porque a gente geralmente vê homens, né? Sim, acontece. É menos comum, porque a mulher tem menos testosterona no organismo, mas acontece. E é mais difícil de tratar. Não são todos os casos que resolvem com transplante, são casos mais complicados, geralmente. E quais são os primeiros sinais da calvície, por exemplo? Com quantos anos que ela começa a aparecer? A gente já consegue ver que isso está acontecendo? Tem alguma prevenção, algum medicamento, alguma coisa para evitar que esse cabelo venha a cair, que realmente a pessoa fique calva? Bem, no homem, a primeira área que começa a ficar calvo, geralmente que cada caso é um caso, claro. Mas geralmente na região temporal. Começa a aumentar, fica com umas entradinhas maiores, exatamente. Né? E a idade para começar é muito variável. Deve ter uns 15 dias, eu recebi um paciente com 17 anos começando com isso. Então, assim, mas é importante, assim que começar, procurar um especialista. Porque os remédios, depois a gente pode falar a respeito também, eles funcionam como um freio no processo da calvície. Né? Lógico, não são todos, mas alguns remédios são muito importantes. E aquele cucuru, sabe? Às vezes fica um cucuru aqui. Região da coroa. Como que chama? A gente chama região do vértex ou da coroa. Né? Pois é, que também às vezes vai caindo aqui, assim, né? Sim. E isso é sinal também de que é calvície. Sim, com certeza. Não é... todo homem tem 25% a 30% menos de cabelo nessa região. É uma região que naturalmente tem menos cabelo. Isso era porque tem gente que fala, de tanto ficar deitado, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não.
Isso é um mito. É bobagem. E aí, como que a gente consegue prevenir, então, a calvície? Quem a gente já detecta que tem um problema, né? As entradas ou aqui atrás. E como que começa esses medicamentos, por exemplo? O jovem já pode começar a tomar? Como é que é? Sim. Eu acho importantíssimo o uso de medicamentos, sabe? Quanto mais jovem for o paciente, mais importante vai ser a ação dos remédios para evitar a evolução da calvície. A finasterida, por exemplo, que é o remédio mais usado, eu não estou querendo receitar a finasterida para todo mundo, cada caso é um caso, mas, por exemplo, a finasterida é o principal remédio utilizado, seria o principal freio no processo da calvície, é um remédio bom. Existem vários mitos a respeito, muitos desses efeitos adversos atribuídos à finasterida não correspondem à realidade, mas é um remédio muito importante, quando bem indicado, vai trazer muito benefício. E aí a pessoa vai tomando e evita, freia a calvície, é isso? Exatamente. Teve um estudo, isso é difícil de fazer no Brasil, porque aqui a gente não tem um acompanhamento a longo termo, assim, mas nos Estados Unidos foi feito um estudo de vários anos, com muitos pacientes, e verificou-se que, para quem usa finasterida, ele teve a evolução do seu grau de calvície no máximo de 1 grau. Vamos dizer assim, existe uma classificação que vai de 1 até 7. Então, o paciente que tinha calvície grau 2, no decorrer de 10 anos, ele evoluiu para o máximo para uma calvície grau 3. O que tinha um grau 4, usando finasterida, passou para grau 5, entendeu? Já aqueles que não usavam, não tiveram um limite, chegaram até grau 6, grau 7, são graus bem maiores de calvície. Agora, a gente falou dos fatores genéticos. Agora, tem outros fatores que podem causar a calvície? Quais, por exemplo? Sim. Existem, na verdade, cerca de 100 doenças relatadas que podem provocar a perda de cabelo. Então, existem doenças imunológicas, que a gente pode citar a alopecia areata. Por exemplo, eventos estressantes, como cirurgias, por exemplo, o que é muito comum, pacientes jovens que estão prestando concursos públicos, enfim, um estresse mesmo. Um estresse mesmo pode provocar uma perda de cabelo, que geralmente depois isso é recuperado de forma espontânea. Pois é, naturalmente, né? O próprio organismo que... Exatamente. E aí, e qual outro tratamento? Além do medicamento, qual outro tratamento a gente tem contra a calvície? Né? Contra não, né? Sim, os medicamentos eu gosto bastante, indico bastante. Existem alguns tipos de escova a laser, não vou falar que todas as escovas resolvem, algumas, principalmente as americanas, já foram bem testadas. Existem algumas marcas confiáveis que funcionam também, essa laser terapia. Existe um novo tratamento chamado plasma rico em plaquetas, o PRP, que tem sido feito muito nos Estados Unidos. Recentemente eu visitei algumas clínicas lá, quase toda clínica aplica esse plasma, que é retirado do próprio sangue, nas áreas calvas e promove uma liberação de fatores de crescimento e o aumento da quantidade dos fios. E a cirurgia, existem várias técnicas e tem evoluído bastante com resultados naturais muito bons. E a cirurgia chega assim, ser a última recomendação ou não? Ou às vezes, não, vamos fazer a cirurgia que vai resolver e pronto? Para os pacientes mais jovens, quanto mais jovem o paciente, maior a importância dos remédios. Eu dou mais preferência para remédio. Não precisar chegar no... Exatamente, mesmo porque o paciente jovem, se eu faço uma cirurgia, por exemplo, com 20 anos, eu faço uma cirurgia de 20, 18, 17, faço uma cirurgia nele agora, a calvície dele tem uma chance grande de evoluir. A calvície evolui até os 50, 55 anos. Então, tem uma chance grande também de no futuro eu ter que fazer um retoque nessa cirurgia, Sim. de acordo com a evolução da calvície. Então, quanto mais jovem o paciente, eu dou mais preferência para o remédio. Com o passar do tempo, a gente já vai trocando essa preferência pela cirurgia. E tem algum shampoo, por exemplo, que a pessoa pode usar, que é um shampoo milagroso, alguma coisa que ajude também, fora os medicamentos? Existem vários shampoos, eu já vi, inclusive, médicos receitando óleo de coco e, enfim, não tem nada comprovado quanto a isso, que esse shampoo específico para calvície vai resolver. Eu gosto muito dos tratamentos comprovados cientificamente, Sim. entendeu?
Então, eu não costumo receitar shampoo, óleo de coco, óleo disso, sal disso, enfim. Eu não sou muito fã desse tipo de tratamento, não. Agora, a hora que vamos falar do jovem, né? Porque é constrangedor, né? A pessoa adolescente começar a ficar careca, né? Sem contar que os amigos devem, né? Todos tiram sarro e tal. Quando ele começa a fazer esse tratamento, já é visível. Quando que é visível os resultados? Demora quanto tempo para já começar a dar resultado? Os remédios, principalmente o finasterida em si, ele demora um tempo para começar a estabilizar e mesmo dar algum tipo de resultado. Eu tive um paciente, inclusive que eu operei recentemente, que em um mês ele teve um resultado excelente com a finasterida, mas não é o convencional. Geralmente, a partir de 3 meses, que os pacientes começam a notar alguma diferença. E com 6 meses, quase todos já vêm bons resultados. Mas o pico da ação da finasterida se dá com 12 meses. E a partir daí ela se mantém. E aí esse medicamento tem que ser tomado assim para o resto da vida? Tem que tomar constantemente? A gente indica até quando esse processo da calvície se estabilizar, que isso ocorre por volta de 50, 55 anos. A partir daí, os medicamentos já começam a perder sua importância. Entendi. Agora, em casos, por exemplo, de quimioterapia, tem tratamento? Porque geralmente quando faz quimioterapia, a pessoa perde os cabelos, né? Por que isso acontece e dá para reverter esse quadro? Sim, a quimioterapia, ela interrompe a mitose celular, né? Ela reduz o processo de multiplicação, então é por isso que ocorre a perda dos cabelos. É difícil de falar que tem resultado, isso vai depender muito de paciente para paciente, da idade que a paciente recebeu a quimioterapia, isso é muito importante também. Cada caso tem que ser avaliado, tem que ver como que isso afetou a área doadora, entendeu? Agora, doutor, e aquele ditado que fala são dos carecas, que elas gostam mais, ele é verdadeiro ou não? Porque os homens estão todos, né, quando começa a cair o cabelo, corre atrás de tratamento, não é isso? Então, esse ditado a gente não pode contar muito com ele não é? Na verdade, os pacientes que chegam para mim, a maior queixa, é claro, não é... Eu não quero cabelo, eles não chegam pedindo cabelo. O que eles querem, na verdade, é o aumento da autoestima. Não, doutor, minha autoestima está mais baixa, eu queria recuperar essa minha autoestima. E realmente, quando volta a ter cabelo, recupera mesmo, né? Sim, é impressionante. É por isso que é uma área que eu gosto mais de trabalhar. É minha área preferida na cirurgia plástica. Hoje, praticamente, eu só faço restauração capilar. Porque os resultados... não só esteticamente, mas para a vida do paciente de um modo geral são muito bons. Então a recomendação se você já está notando que você vai ter algum problema, né? Já tem na família, está notando, procura logo uma ajuda, né? Um especialista que tem solução. Sim, eu acho que assim que começar os primeiros sintomas, procure um especialista. Hoje em dia, inclusive, com essas redes sociais, eu já vi muita bobagem a respeito dos remédios. Inventam síndromes, já vi muito remédio sendo prescrito em rede social, enfim, não é legal isso, acho que cada caso é um caso. Tem alguns casos de perda de cabelo que não são devido a esses fatores genéticos hormonais, não são devido a alopecia androgenética, ou seja, tem casos de doença mesmo, que a gente trata de outra forma, enfim. Procure especialista o mais cedo possível, porque para cada tipo de calvície, para cada idade tem um tratamento diferente. E o senhor quer deixar um contato? Claro. Quem tiver interesse pode entrar no meu site, que é otavioboaventura.com.br. Doutor Otávio, muito obrigada pelas dicas, tá vendo? Os homens aí de plantão não precisam ficar preocupados não, que tem tratamento, não é verdade? Isso aí. Muito obrigada e está convidado a voltar sempre que puder, que eu revisto com outro assunto bem interessante. Obrigado. Obrigada, viu? A gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí.